Oi, oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje, dia 30 de maio de 2023, estamos com a nossa sétima aula da mentoria em Vitória Financeira. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, só para um grupo privado, e fica gravado na nossa plataforma do site. Então vamos lá. Quem já está aqui comigo, pastora Eva, Ana Paula, Ângela, Fernanda, a Carol, a Alana, o Ismael, o Robson, e aí outros alunos vão chegando aí durante a transmissão desta aula. Alguns até preferem assistir a aula gravada depois, enfim, não sei, mas nós temos, logo depois dessa aula aqui, que está sendo gravada para vocês que não assistiram ao vivo, nós temos a nossa conversa, nossa mentoria pelo Zoom. E a mentoria não fica gravada, então é sempre importante você lembrar de participar da mentoria, ok? Hoje nós vamos para a nossa sétima aula, como eu havia dito, e vamos falar sobre o início de toda maldição. Aí você vai me perguntar, mas o tema maldição financeira não está no último bloco? Você não falou para a gente que vão ser 3 blocos? O primeiro bloco foi mais técnico, para definir questões de perda de lucro, de dinheiro. O segundo bloco, que é isso que nós estamos até a oitava aula, sobre prosperidade financeira. E o terceiro bloco, a nona, décima primeira e 12ª aula, são focados em maldição e, obviamente, quebra de maldição. E em múltiplas fontes de renda? Sim, isso é verdade. O grande fator dessa aula de hoje estar justamente na sétima aula é porque nós estamos falando sobre prosperidade e eu vou mostrar para vocês o início de toda a maldição financeira, que são situações que precisamos evitar a todo custo, porque existem algumas situações. Tá dando uma vazada aqui no Chrome, ó, tá vendo? Existem algumas situações que nós precisamos a todo custo é, é, evitar. Todo custo evitar, não é? Deixa eu ver aqui da onde que tá vazando isso para eu consertar. Então nós temos que evitar aqui, aí, a todo, não mudou? A todo custo essas maldições, porque são elas que vão roubar a nossa prosperidade financeira, ok? Então vamos começar. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Então, a gente vai fazer uma pequena análise disso e um estudinho de caso depois, mas vejam bem, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, não é querer ter, cobiçar é querer ter exageradamente. Existe um texto de Hebreus, capítulo 13, se não me falha a memória, é no 13, 6. Eu vou abrir minha Bíblia aqui rapidamente. Se não me falha a memória, é Hebreus 13, 6. Vocês podem até, de repente, conferir. Cadê? Bíblia. Hebreus 13. Então lá, Hebreus 13. O verso. Na verdade, o 5. E aí o 6, enfim, mas o 5. Hebreus 13, 5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Aí o 6 diz assim: afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que pode alguém me fazer? Então, Hebreus 13, 5. Ele diz que nós, o autor de Hebreus, diz que nós devemos nos contentar com o que temos. E aí pode ocasionar uma dúvida razoável, não é? Que dúvida seria essa? Não é? Se eu tenho que me contentar com o que eu tenho, como que eu vou enriquecer? Não é? Então percebam que às vezes a gente erra
por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Né? O próprio Cristo disse isso. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Quando a palavra de Deus diz que eu tenho que me contentar com o que eu tenho, está dizendo que eu preciso viver de forma agradável com aquele momento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu moro numa casa, num apartamento, que esse apartamento hoje é mais do que o suficiente para o meu conforto. Eu me contento muito com isso. Eu não fico o tempo todo falando, ah, não, eu quero outro lugar, ah, não, eu cansei. Sabe aquelas pessoas que têm formiguinha que não conseguem se contentar com a vida? Eu conheci em Portugal uma senhora, uma querida, um casal, né? Um casal de portugueses que essa senhora, todo mês ela precisava mudar a mobília da casa. Ela, quando não dava para mudar a mobília, ela tinha que mudar toda a decoração. Então ela mudava a capa do sofá, ela mudava as cortinas, o tapete, todos os forros de cama, lençóis, edredons, fronhas, todo mês. Aí você vai me dizer, mas você não muda seu lençol? Não, eu mudo. Eu estou dizendo estamparia, cores. Tinha um mês que a casa dela era toda verde, tom sobre tom. Outro mês era vermelho, outro mês era azul, outro mês era amarelo, outro mês era ocre, outro mês era rosa. Ela não se contentava com o que ela tinha. Existia uma insatisfação tão grande, aqui a gente pode até entrar num campo da psicologia, né? Existia um vazio, uma insatisfação tão grande na vida dela, que ela não se contentava, não tinha algo que pudesse fazê-la se sentir bem. E é exatamente o que lá em 1 Timóteo Paulo diz. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? A pessoa que se apega à condição de mudar o tempo todo a mobília ou a decoração da casa, ou o tempo todo insatisfeito, não se contenta com o que tem, e aí precisa gastar mais e mais, acaba vivendo na cobiça. E a cobiça, veja aqui o texto, né? Alguns dessa cobiça e se desviaram da fé. Por quê? Porque acabam colocando a fé no dinheiro ou acabam colocando a sua estrutura de confiança, de esperar, em vez de esperar nas coisas que nós não vemos, que é a fé, o firme fundamento, está lá em Hebreus, acabam colocando essa fé, essa estrutura de confiança, de espera no dinheiro. Eu sei que o meu dinheiro pode fazer isso. Então, realmente é um problema, tá? É um problema a ser pensado de forma categórica, porque pode acontecer amanhã ou depois da pessoa acabar se perdendo e se desviando da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Vamos dar uma olhadinha sobre isso aqui. Deixa eu mudar o mini-min, né? o Carlinho Ribinha aqui para o canto de cá. Então, entendendo o que é a raiz de todos os males. A Bíblia, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá bom? Fica bem didático para vocês. Acredito que vocês aprendem mais e melhor assim, tá? Sejam bem-vindos os alunos que estão chegando agora, que estão chegando aqui no chat dando boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos lá. A Bíblia não fala especificamente sobre maldição financeira. No entanto, existem muitos versículos que falam sobre dinheiro e finanças. Tá? Então, esse é um ponto que nós precisamos entender. Em 1 Timóteo 6,10, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, nós vamos entender que isso bate bem certo com o que Jesus nos ensinou sobre não servir a dois senhores. Quem lembra? Jesus ensinando isso. Veja aqui, ó, nesse ponto aqui de cima. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. E tem uma tradução que diz, vocês não podem servir a Deus e a Mamon, que seria o Deus do dinheiro. Está lá em Lucas 16:13. Então, entendemos que a riqueza, você ter uma condição favorável financeiramente, você ter uma vida confortável, a riqueza
é uma dádiva de Deus, uma recompensa àqueles que são fiéis, em primeiro ponto, nós sabemos disso, liberais, em segundo ponto, nós sabemos que você oferta muito, você recebe muito, colhe muito, nós sabemos disso também, e os esforçados, porque Deus é quem nos dá força para adquirir riquezas. Então a gente vai ter que falar isso, né, na próxima aula, na 8ª aula. Deus é aquele que nos dá força para adquirir riquezas. A próxima aula, a 8ª, ela vai linkar com a 9ª, tá? Com a 9ª não, vai linkar com a 11ª, que é sobre as múltiplas formas de lucro ou de ganhos, né? Mas ela quem? A riqueza serve para nos servir e não o oposto. Então ela existe para ser nossa serva. Veja essa frase aqui, queridos. Não transforme o servo em senhor. Quem é o seu servo? Quem é o seu servo? O seu servo é dinheiro. O dinheiro é um servo que Deus permitiu que você tivesse. O dinheiro, ele é um funcionário que Deus permitiu que você tivesse. Se fosse na época, né, dos senhores feudais, o dinheiro é a estrutura do feudo. Se fosse na época dos escravos, o dinheiro é seu escravo. Você não pode ser escravizado por ele. Eu tenho dinheiro, tá? Antigamente era muito mais fácil da gente mensurar isso, porque a gente tinha dinheiro mesmo, né? O papel, a moeda. Eu não sei vocês, mas faz muito tempo que eu não ando com dinheiro no bolso. Eu fui a São Paulo esse final de semana, junto com a Francine, eu fui dar aula na faculdade lá e ministrar um treinamento de neurociência para liderança, para líderes ministeriais, e aí acabei pregando lá na igreja dos meus amigos, no domingo de manhã e domingo à noite. E eu não toquei na minha carteira em momento algum. Eu coloquei minha carteira dentro da minha mochila de viagem, coloquei a mochila nas costas e fui embora. No aeroporto eu usei meu celular para mostrar a passagem aérea, mostrar meu documento também pelo celular. No hotel para fazer check-in, fui tomar um café com a Fran para pagar por aproximação. Eu não tenho mais dinheiro. Então hoje, às vezes, a gente não consegue mensurar, porque o dinheiro ele está tão virtualizado que você que recebe salário fixo, você consegue com mais facilidade. Agora imagine eu que recebo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Por venda de curso que já está gravado, ou de e-books, ou de apostilas, que são produtos virtuais. Eu não vejo sair um produto. Esse produto já existe, já está lá numa plataforma. Então, são poucos. Você pensa assim, nossa, são milhões. Não, é R$ 9 um e-book. São pouquinhos. Mas pensa comigo, eu vou pagar lá um café, mais um pãozinho de queijo, deu R$ 18, R$ 20, não sei, não faço ideia quanto seja. Eu paguei. Mas só que ontem vendeu 2 e-books, ou 3. Então tem lá na minha conta quase 30, R$ 28. E eu gastei hoje 20. Você entende que está tão virtualizado que a gente não consegue perceber o quanto entrou e quanto saiu? E essa é uma das grandes dificuldades da contenção de gastos. Porque talvez você não faça ideia desse escambo, dessa troca. Eu tenho esse valor, eu preciso passar esse valor a você. Junto com isso, nós acabamos nos tornando escravizados pelos valores ou pelas receitas. Escravizados. Hoje nós exercemos algo assim incrível. Amanhã ou depois de amanhã é aniversário da minha esposa, não é? Ela vai fazer, é uma data muito importante, porque ela vai completar 40 anos. Francine vai fazer 40 anos. Depois de amanhã, dia 1º de junho. E aí ela me falou assim, eu queria que você me desse um presente. Ela nunca pede nada. E eu falei, claro, hoje de manhã. Eu queria tal coisa. Eu falei, vamos agora lá. E a gente foi nessa loja. E aí o presente que ela queria, para que eu não exponha a vontade dela e valores, era um objeto de uso feminino, de uso pessoal, uma roupa, algo assim. Não era necessariamente isso, mas que na minha concepção, o valor daquele produto não condizia com o produto. Vocês entendem? É a mesma coisa que eu for comprar esse mouse aqui e alguém me vender esse mouse por R$ 600. Não vale. Talvez 99, eu não sei quanto custa isso aqui, mas 600 não vale. E aí eu vi que ela ficou assim, tadinha, sabe? Daí eu falei, Fran, o meu amor por você não tem preço. Se você me disser, eu quero isso aqui, eu vou comprar, eu vou pagar à vista. Eu não tenho problema com isso.
Eu só quero que você entenda que talvez essa compra esteja sendo emocional. Eu preciso que você entenda isso. E eu apresentei 3 fatores para ela, não em tom porque marido falando de dinheiro para a esposa às vezes é chato, né, irmãos? Mas assim, em tom bem mentoral, né? Eu falei, olha, primeiro, esse é um objeto que você vai pagar X valores para usar 2 vezes, talvez no ano, talvez nem use. Esse é um objeto, um produto que você vai ter que ter uma determinada combinação com outros produtos para que faça uso dele. Então não é algo, por exemplo, como um relógio, como um sapato, como uma coisa que você pode usar. E outra coisa, o valor desse objeto, desse produto, em outros produtos você compraria muito mais coisas do que apenas uma coisa. Então eu trouxe a ela uma visão um pouco mais ampla. Aí a Francine falou: Poxa, você me fez pensar. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes é só a cobiça. É só o querer ter aquilo. É só isso. Eu quero ter aquilo. O que as lojas fazem hoje? As lojas colocam no Instagram, na vitrine, na propaganda da TV, do YouTube. E ativa no teu cérebro o desejo de ter, não é? Coloca lá moças muito bonitas vestindo uma roupa, um vestido, um blazer, um casaco. E a pessoa, você que é mulher, que vê aquele anúncio, você se vê com aquela roupa. E a pessoa que está vestindo aquela roupa, ela tem um corpo totalmente diferente do seu. Ela tem um cabelo diferente do seu, um nariz diferente do seu. E aí, só que na tua mente você pensa, se eu tiver aquela roupa, eu vou ser bonita como aquela moça. O homem, ele vê um carro, propaganda de carro é sempre propaganda de sucesso. Tá ligado a sucesso, não é? O nosso carro, se você for olhar a propaganda do nosso carro na internet, tem uma família feliz viajando pra praia de férias, as crianças saindo com uma bola dentro do carro, correndo, o carro está estacionado na areia, assim, correndo pra. Isso nunca vai acontecer. Mas por quê? Porque vai trazer na mente do comprador do carro, eu vou ser um sucesso com esse carro. A minha família vai ser sempre feliz dentro desse carro. E não é verdade, a gente já chorou dentro desse carro, a gente já brigou dentro desse carro, a gente já deixou nosso filho na Jocum e voltamos chorando para casa. Mesmo que ele estava na missão, mas é uma separação, enfim. Então, mas é isso que o marketing das coisas faz. Ele ativa em nós uma tecla de cobiça. E aí, o que acontece? Para a gente conseguir alcançar o produto desejado, é o famoso, exatamente, Ângela, o famoso comercial de margarina. A Ângela colocou muito sabiamente aqui. Comercial de margarina. Exatamente isso. Deixa eu diminuir um pouquinho esse bannerzinho aqui. Então o que acontece? A gente acaba querendo aquele objeto por cobiça, e para tê-lo, ou o produto, ou enfim, ou uma casa no campo, ou um terreno num condomínio, enfim, qualquer coisa. E para ter aquilo, nós precisamos fazer o quê? Ter dinheiro. E nós nos tornamos tão obcecados pelo dinheiro para ter aquilo, o objeto desejado, que nós entramos no amor ao dinheiro. Eu estava assistindo um filme, assim, um trecho de um filme. A gente tava lá eu expliquei agora que a gente estava em São Paulo, aí eu ministrei de manhã e eu ia ministrar à noite, e à tarde a gente almoçou com nossos amigos e tal, foi muito gostoso, sempre é muito gostoso ir lá para Alphaville, e daí à tarde a gente foi no hotel, e eu falei pra Fran, vou dar uma descansada aqui, e liguei a TV do hotel e tava passando um filme, que eu não lembro o nome do filme, só que o filme é assim, é a Cameron Diaz, aquela atriz, e ela é professora de uma escola. Eu não sei porque eu não assisti o começo, eu peguei meio no meio do filme. E aí, talvez eu esteja entendendo a cena errada, mas eu vou falar o que eu entendi. Ela viu um outro professor lá, que é o Justin Timberlake, professor muito bonito, muito, muito atencioso com ela, e eu acho que ela quis impressioná-lo. Eu não sei se era bem isso, mas sei que o professor mostrou a foto da ex-namorada. A ex-namorada tinha um corpo mais bonito que o corpo dela. Aí o que ela fez? Ela decidiu que ela ia colocar implantes mamários. Ela decidiu, só que ela não tinha dinheiro. Ela foi no médico, custava $20.000, não sei se era isso. E aí o que ela começou a fazer? Chantagear pessoas para conseguir o dinheiro. Chantagear o ex-noivo para conseguir o dinheiro. Começou a vender coisas.
começou a fazer trabalhos extras, ela ficou obcecada em levantar essa soma de dinheiro, porque ela queria aquilo lá. Esse é o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro vai impedir você de prosperar. Em todos os aspectos. Professora Sem Classe, o filme. Obrigado, Robson. Professora Sem Classe. Eu vou ter que assistir esse filme agora porque eu quero saber o porquê que ela fez isso. Porque eu só peguei a parte que ela estava obcecada em conseguir o dinheiro. Então o que acontece? O amor ao dinheiro é tão nocivo para nossa prosperidade que ou você vai se aliançar a esse amor para conseguir o dinheiro e comprar o objeto, o produto, ou fazer a cirurgia, ou a viagem, enfim, o que você deseja, ou a pessoa é obcecada pelo dinheiro mesmo, em ver números na conta, sabe, como se fosse um game. Ah, eu tenho tanto, agora eu já tenho mais tanto, eu já tenho mais tanto. Tem gente que é obcecado. O meu pai pegava dinheiro e ele ficava contando dinheiro à noite. Ele contava notas de dinheiro, ele contava lá, sei lá, R$ 1.000, ele guardava. Daí depois eu via que, lá, 3 horas depois eu via que ele estava lá contando dinheiro. Talvez com medo que eu pegasse, eu acho. Mas ele ficava contando, ele era obcecado pelo dinheiro. O meu pai hoje, querido, ele depende dos filhos para sustentarem, para o sustentarem. Então assim, não adiantou nada ter o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro. Então, ele, tanto para um lado quanto para o outro, é tão nocivo o amor ao dinheiro que ou você vai querer ter dinheiro para alcançar algo por causa da cobiça, e nessa cobiça muitos perderam a sua fé, não é? Ou você vai se apaixonar, amar, se aliançar tanto ao dinheiro que você não vai ter nada na vida. E quando você morrer, alguém vai achar lá embaixo do seu colchão um monte de dinheiro, ou uma conta bancária cheia de dinheiro, e você não aproveitou nada. Né? Esse é o exemplo, por exemplo, por exemplo, foi bom, né? Esse é o exemplo de pessoas que trabalham quase que dioturnamente, 60 horas, manhã, tarde, noite e tal, e não desfrutam do fruto do seu trabalho. Guardam dinheiro, guardam, não comem bem, não tem um carro melhor, não vivem melhor, não compram roupas boas de marca, não viajam de férias, não aproveitam o dinheiro. Eu tenho um amigo, assim, um colega, um conhecido em São Paulo, que ele é motorista de uma empresa, motorista. E sabe o que ele faz? Todo ano ele viaja de férias com a família. De avião, ele foi para Gramado. Agora ele tá me falando que essa semana ele vai pro Jalapão de férias. E eu falei, caramba, Cláudio é o nome dele, um querido. Irmão Cláudio, que legal. E aí, como é que é? Não, pastor, eu volto das férias. Na primeira semana a gente volta, a gente já procura outro lugar que a gente quer ir daqui 6 meses e já vai lá e compra o pacote, vai parcelando, pagando adiantado. É uma programação de vida dele. Talvez se eu perguntar para ele se ele tem dinheiro guardado, ele não tem. Mas ele tem qualidade de vida. Então isso também é bem importante. Aqui nós vamos entender então que a riqueza, ela está ali para nos servir. Ela tem que nos servir. Vocês conhecem a frase, não é uma frase, enfim, mas é um pensamento, uma filosofia, de que tem pessoas que perdem a saúde por tanto trabalhar para conseguir dinheiro e no final da sua vida perdem todo o dinheiro para tentar conseguir novamente saúde. Então é meio que sem sentido eu ficar doente em detrimento da busca de algo. E quando eu alcanço aquele algo, que no caso aqui é o dinheiro, a riqueza, eu preciso gastar todo esse dinheiro para curar um câncer, para curar uma coluna que desfacelou, para tratamentos mentais, psiquiátricos, psicológicos, porque eu fiquei louco por conta do trabalho que eu tanto tive exaustivamente para conseguir esse dinheiro. Aí esse dinheiro eu gasto todo ele para tentar consertar. Seria mais sensato ao longo da minha vida eu ter uma vida equilibrada, abençoada, trabalhando, ganhando, gastando, vivendo, tendo qualidade de vida, economizando, guardando, não correndo riscos, tendo paz no coração. Aproveitando, né, esse final de semana, também falei com um amigo meu, é um mentorado meu, mas não é desse grupo, é um mentorado de outro grupo, e ele tem muita dificuldade em relação a finanças, e ele falou para mim, ele falou, não tenho paz nem um mês. Todo mês, chega lá pelo dia 20, 25, eu sei que vai vencer o aluguel dia 5 do mês seguinte, eu não tenho dinheiro do aluguel, eu não consigo mais dormir, eu não tenho paz. Eu não tenho paz. Eu vivo um completo sofrimento
psicológico, emocional, todo final de mês, porque o meu salário é tanto e eu tenho um filho na faculdade, eu tenho uma filha na outra faculdade, sabe? É aquilo que eu falo, não criticando quem tem muitos filhos, mas quando você faz muitos filhos, você tem que lembrar que vai chegar um momento que essa galera toda vai estudar, entendeu? Então, assim, eu tenho, sei lá, meus filhos, mas você tem três, quatro filhos, chega uma idade que os quatro estão na universidade, que os quatro precisam fazer carteira de motorista, que os quatro. É complicado, não é? Talvez falta de planejamento, muito amor, pouco dinheiro, pode ser, né? Não vamos aqui julgar, mas chega a ser a verdade é essa, quando dá na barreira da verdade. Tudo bem, agora nós estamos vivendo isso. E qual que é a nossa verdade? Nossa verdade é essa. Chega dia 25 de todo mês, eu entro em pânico, ele me disse. Porque nós não temos o dinheiro. Aí ele começa a fazer um milhão de coisas. Comprar coisa e vender, ele começa a fazer um milhão de coisas. Porque senão ele vai à falência. Aí eu perguntei, você está guardando dinheiro? Não. Você tem um fundo de reserva? Não. Você tem um plano de futuro? Não. Então você vai ficar a vida inteira nesse sofrimento mental. Vai chegar um momento que o teu cortisol vai ser tão alto que vai te dar um problema no coração, um problema mental, um problema no corpo. Você vai adoecer. Vocês entendem? Quando estão entendendo? O Bruno falou, exemplo disso seriam os muquiranas daquele seriado da Discovery. Verdade. Não é um exemplo de você gostar do dinheiro e não gastar, né? Os muquiranas. O Robson disse, temos que ter vários potes, né? Aqui potes, no caso, podem ser contas, investimentos, ou simplesmente uma divisão numa planilha. Vários potes de dinheiro para economizar e enxergar gastos. Contas fixas, lazer, projeto, etc. Um deles pode ser o da viagem, o da felicidade. Viagem, por exemplo, exatamente, não é? Nós precisamos pensar nisso, até porque, voltamos então àquela máxima, muitos se colocaram em sofrimento. Cadê o versículo inteiro? Eu coloquei antes aqui, não foi? Deixa eu só vir para cá. Ó, e alguns nessa cobiça se desviaram. Gente, pelo amor de Deus, se desviaram da fé. Eu vou mostrar agora no estudo de caso. E atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então a pessoa acaba se atormentando com muitas dores porque vive um estado de cobiça, um estado de amor ao dinheiro e entra em sofrimento. Entra em sofrimento. Tá? Nós precisamos atentar a isso. Guardem isso no coração, por gentileza, tá? Alguns dessa cobiça se desviaram da fé, esse é o primeiro ponto, e atormentaram-se a si mesmo, tá? A gente vai entrar nesse assunto agora. Só terminar essa tela. Não transforme o servo em senhor. Quando você faz isso, quando você transforma o servo em senhor, isso aqui é muito importante, gente. Quem puder, eu sei que tem umas alunas, umas irmãs que são muito organizadas. A Fernanda é uma, a Carol é outra. Eu não quero errar aqui o nome de todos, mas eu quero lembrar quem eu já vi que imprime essas telas, esses PDFs e faz uma apostila impressa. Tá? Façam aqui um círculo em volta desse último ponto aqui, grifem com amarelo, com cor de rosa, a cor que você mais prefere. Quando você faz isso o quê? Transforma o servo em senhor, entra na riqueza e faz com que a riqueza seja o seu escravizador. Você desorganiza a ordem natural das coisas, porque Deus criou uma ordem natural para as coisas. E essa ordem natural, nós poderíamos falar muito sobre ela, poderíamos ter uma mentoria só sobre a ordem natural das coisas. Tá? Se vocês desejarem, pessoal que é da minha mentoria de líderes, pessoal que é da mentoria de outros grupos de mentoria, se vocês quiserem, vocês podem me chamar no grupo depois e falar, olha pastor, faz uma mentoria sobre a ordem natural das coisas, porque a gente quer saber um pouco mais sobre isso, é interessante saber. Quando você faz isso, desorganiza a ordem natural das coisas que Deus criou e desestabiliza todo o ambiente espiritual ao seu redor. O que é a ordem natural das coisas? Sabe aquela frase? Então é o poste mijando no cachorro? Isso é uma ordem natural. O cachorro faz xixi no poste. Isso é uma ordem natural. Qual que é a ordem natural? O homem, ele tem um membro sexual que copulando com a esposa, ele insere nela o espermatozoide, que fecunda o óvulo, ela engravida e gera filhos. Isso é a ordem natural das coisas. O que o diabo quer fazer? A desordem natural. O que é a ordem natural das coisas? Né? Então tem uma hierarquia. Por isso que a Bíblia fala Pai, Filho e Espírito Santo. Não é que o Pai é maior que o Filho ou que o Espírito Santo, não, mas porque foram as ordens, a ordem natural das coisas teve uma era.
Primeiro veio o pai, lá na época de Abraão, Moisés. Depois veio o filho, na época ali dos apóstolos. Depois ele enviou o outro consolador, o Espírito Santo. Então a ordem natural das coisas é o pai, o filho e o Espírito Santo. Como numa casa tem o pai, tem o filho. Às vezes eu converso com meu filho adolescente e ele fala, não, mas não sei. Filho, olha só, eu quero só que você entenda que eu estou conversando com você no caráter de pai. Então este assunto não está aberto para discussões. Eu estou te falando, espero que você ouça, entenda e acate o que eu estou falando. Em alguns outros assuntos é opinativo, você dá a tua opinião, eu dou a minha, a gente discute, enfim. Mas neste, quando é caráter de educação de filho, não é opinativo. Eu estou falando como deve ser e você tem que ouvir, acatar e respeitar, porque existe uma ordem natural das coisas. Eu sou o pai e você é o filho. Então, e também que a sociedade está perdendo isso. Tem filho batendo na cara do pai, da mãe, tem filho decidindo onde que o pai senta. Não, você não vai sentar aqui não, você vai sentar ali. Que história é essa? Tá desorganizando a ordem natural das coisas. Acho que eu vou preparar uma mensagem sobre isso, o Bruno já colocou aqui, eu quero. Acho que eu vou preparar uma mensagem sobre isso, vou preparar um estudo e vou semear na terra essa palavra que eu acho que vai ser interessante. Então, quando você faz isso, você transforma o servo em senhor, você desorganiza a ordem natural das coisas e desestabiliza todo o ambiente espiritual ao seu redor, permitindo que Satanás se aproveite da situação, porque aí, imagina, Deus criou o beabá do negócio, né? É assim, assim, assim. Você fala, não, Deus, não quero desse jeito, eu quero assim, você mistura, você inverte, você desestrutura. Essa desestrutura vai gerar o que nós chamamos de desestabilização espiritual. A desestabilização permite o quê? Entrada de demônios. São portais abertos. E aí Satanás se aproveita da situação e faz com que você pare de prosperar e entre em um quadro de maldição financeira. Então, se eu quero que você prospere, eu preciso te ensinar isso. Isso aqui é o início de toda maldição. É a ganância, a cobiça, o amor ao dinheiro, o querer ter, o que você não precisa ter agora. É você olhar ao seu redor e falar assim, eu já tive casas piores, eu já tive roupas piores, eu já comi pior. Eu não estou numa situação de desespero. Ah, mas tá difícil para todo mundo, irmão. Não é só para você, não. Eu não estou em uma situação de desespero. Então eu não preciso me desesperar e sair correndo que nem um louco, vendendo tudo, fazendo um negócio errado. Então calma, eu tenho tempo de dar o tombo. Tem pessoas que não têm, a gente vai ter que ajudá-los de uma forma diferenciada, mas a maioria, a média de nós brasileiros, estamos vivendo melhor do que a gente vivia antes. A não ser os grandes empresários que quebraram estão pobres hoje. Mas os grandes empresários que quebraram estão pobres, eles ainda têm expertise empresarial, a visão ampla de negócio, eles conseguem se levantar. Vocês acham que Ike Batista não vai se levantar? Já se levantou. Entendeu? Eu vi uma matéria do Ike Batista que quando ele faliu, né? E o Ike falido é mais rico, todos nós juntos. O Ike, quando faliu, a televisão foi entrevistá-lo. E ele disse, não, eu tô com um helicóptero, um avião, porque eu alugo, porque eu tenho que me locomover muito rápido. Eu tô dando mentorias e consultorias para empresas. Cada hora de mentoria é 100 mil reais. E ele falou, tem fila de espera só para eles aprenderem comigo o que eu sei. Acabou, esse cara nunca vai ser pobre. Porque ele construiu um patrimônio imaterial. Ele construiu um patrimônio que está ligado... Os ativos financeiros, os ativos do patrimônio do Ike Batista não são petróleo, ouro, dólar. É a inteligência dele. É a capacidade que ele tem de conectar as pessoas à riqueza. Os nossos ativos são espirituais. E aí Deus vem na figura de Jesus Cristo e diz assim, o amor do dinheiro ou amor ao dinheiro, depende da tradução, é a raiz de todos os males. E muitos se perderam nessa cobiça e tiveram dores no seu corpo por causa disso. Então os nossos ativos financeiros são espirituais. Nós precisamos entender isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. O Bruno falou até... Deixa eu voltar para cá, fazer tudo bonitinho. E colocar... vocês aqui. O Bruno falou, dá até um tema de livro. O Jairo falou, esse desequilíbrio tem tempo para iniciar? Eu não entendi. Esse desequilíbrio tem tempo ou prazo? O desequilíbrio espiritual? É óbvio que você vai quebrando a ordem natural das coisas, vai fazendo com que tudo vá se desestabilizando e aí começa a quebrar o princípio da prosperidade, tá? O prazo, não dá para eu dizer para você, é um dia, 2, 3, depende da intensidade de cada um, tá bom? O Robson colocou, cobiça, notícia de hoje, avião que pertence à igreja quadrangular
é apreendido com 290 quilos. Deve ser de droga, alguma coisa assim. Sei lá. Ou, enfim. Cobiça, né? Vai saber. Alguém fez uso do que não deveria. Imagino que a quadrangular não sabia, mas com quem andas? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. É, o Bruno já disse, eu duvido muito que essa notícia seja isenta. Pode ser que não seja mesmo. Tomara que não, porque eu respeito muito a igreja quadrangular, mas a gente sabe que não existe. A igreja perfeita vai ser lá, a igreja do Cordeiro, né? Lá de Apocalipse 21. Pois bem, então vamos fazer um estudo de caso? Olha que interessante a minha frase aqui, ó. Ananias e Safira, conhecem? Quem conhece? Entraram na fila errada. Ananias e Safira entraram na fila errada. Nós vamos ler isso aqui. Vai ter uma tela após isso, que nós vamos fazer uma rápida análise e nós vamos falar sobre isso no nosso Zoom daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá. O texto. Entretanto, certo. Tá em Atos 5, 1 ao 5. O texto é longo, mas a gente vai ler só esses versículos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. Tá? E aí, o porquê que ele reteve? Porque naquela época, se você for pegar o capítulo 4, todos estavam vendendo tudo que tinham e estavam colocando aos pés dos apóstolos para que fosse dividido de igual forma com todos. Como a igreja era inicial e não tinha um sistema de coleta, eles não tinham, todos abandonaram seus serviços, suas vidas seculares, alguns até suas famílias, para servir a Cristo. Agora Cristo estava arrebatado, morto, ressurrecto e assunto ao céu. Eles tiveram uma estratégia inicial de sustentabilidade daquela comunidade cristã. Porque o discurso foi sendo muito bem aceito, 3 mil, 5 mil pessoas foram se convertendo, agora nós tínhamos ali 8, 10 mil pessoas crentes em Cristo Jesus, entendendo que Jesus era o Messias que os judeus esperavam, tá? Então ele é o Messias. E qual foi a estratégia de sustentabilidade comunitária? Que todos vendessem tudo, já que todo mundo abandonou o mundo secular, ninguém mais ia trabalhar no mercadinho, no corretor de imposto, lá no seguro, na loja, na polícia, enfim, todo mundo abandonou. Então vamos vender nossos bens, vamos dar aos apóstolos. Nós entendemos que são administradores idôneos. Eles vão dividir tudo para tudo e vão criar o que hoje em Israel existe como kibbutz. O que é o kibbutz? É uma comunidade fechada que ninguém paga nada, ninguém cobra nada, mas que todos contribuem para a prosperidade daquela comunidade. Isso existe em Israel até hoje. Tá? Você vai no mercadinho lá de um kibbutz, só pode pegar as coisas naquele mercadinho quem é membro daquele kibbutz, daquela sociedade, e ali não tem preço. Você pega e leva para casa e come. Só que tudo que você gera com o seu trabalho também fica para o kibbutz. Então é uma forma de viver ali em comunidade sem que ninguém tenha apego a querer ter mais que o outro. Pois bem, eu não sei se os kibbutz são exatamente assim, mas essa é a ideia. Então, entretanto, depois dessa visão inicial comunitária, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do seu dinheiro. Eles queriam estar com os apóstolos, mas não queriam na integralidade. Eles gostavam de ouvir o que os apóstolos falavam, mas não gostavam de obedecer 100%. Tá? Isso é um ponto importante. E Safira estava ciente disso. Ok, os dois estavam cientes, concordaram com isso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E, depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas você mentiu para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos que souberam do que tinha acontecido. Veja. Eles não eram obrigados a doar nada. Mas também não eram obrigados a doar tudo. Eles podiam dizer: eu vou dar metade. Eu vou dar 10%. Eu vou dar 35%. Eu não vou dar tudo. Você não é obrigado a participar de um grupo. Você não é obrigado a seguir uma religião cuja regra de fé é a Bíblia. Você não é obrigado a fazer isso. Então por que você está na igreja?
Mas se você está lá, você é obrigado a fazer certo. Então Ananias e Safira não eram obrigados a doar nada, eles podiam sair daquela comunidade e não seguir os apóstolos. Eles também não eram obrigados a doar tudo, eles podiam simplesmente ser um daquele público que olhava de longe e de vez em quando ouvia os apóstolos, mas não andava, não fazia parte do kibbutz, da comunidade. Mas a partir do momento em que eles queriam ser pastoreados pelos apóstolos e queriam morar no kibbutz, eles eram obrigados a seguir a regra. Qual é o problema deles terem entrado na fila errada? Mas se eles doassem apenas uma parte do que tinham lá em cima, não poderiam entrar na fila daqueles que doaram tudo. Esse é o problema. É mais ou menos assim. Eu vou falar em termos de hoje, para vocês entenderem, tá? De uma forma bem natural. A gente faz uma campanha na igreja e a gente decide bem assim, irmãos, nós queremos fazer uma campanha para pagar a climatização da igreja. Então eu vou sugerir aos irmãos valores de oferta, tá? Existem ofertas que são alçadas e essas ofertas Deus ama quem dá com alegria, você decide o valor. Agora, existem ofertas que são sacerdotais, aí é o sacerdote que propõe a oferta. Você vai encontrar isso, por exemplo, em Mateus capítulo 8, quando Jesus desceu do monte e encontrou um leproso, e aí curou o leproso. Antes do leproso ir para casa, Jesus falou, volte, se apresente ao sacerdote e entregue a oferta que Moisés determinou. Existiam ofertas que eram determinadas pelo sacerdócio, né? É isso. Para tal coisa é tal coisa. Não é? Quando você vai ver lá no Velho Testamento, quando Deus resolveu construir o tabernáculo, Deus fala para Moisés, Moisés, peça para o povo trazer ouro, prata, bronze, púrpura, linho, cristais, porque ele ia construir o tabernáculo. Ele não disse assim, peça para o povo trazer o que eles sentirem no coração. Lá foi muito específico o que Deus queria, porque Deus sabia que a arca tinha que ser de ouro, o candelabro tinha que ser de ouro, que a cortina tinha que ser de pele de texugo, e Deus pede pele de texugo, que era mais maciazinha, como se fosse pele de um coelho, né? Então ele pediu valores específicos. Tá? Eu vou lá fazer juntar os irmãos ali, fazer uma campanha dizendo assim, irmãos, vamos climatizar a igreja? Então eu vou propor aos irmãos o seguinte, quem pode fazer uma oferta de R$1.000, pega esse envelope aqui de 1.000. Tá? Quem pode fazer uma oferta de R$500, pega esse envelope de 500. Quem pode fazer uma oferta de R$100, pega esse envelope de 100. Quem pode fazer uma oferta abaixo de 100, pega esse envelope aqui de uma oferta de qualquer valor abaixo de 100. Tá bom? E aí a tesouraria entrega os envelopes, verde, azul, laranja e branco, sei lá, qualquer cor. E eu, na hora de eu pegar o envelope, eu vou e pego o envelope de 1.000. Porque eu quero que a igreja veja, nossa, o pastor Carlos, ele não vai pegar um envelope do menor valor, do mais baixo. Ele vai pegar um de 1.000, ele é um pastor, ele é próspero, ele é um escritor, ele é um professor, ele é teólogo, é neurocientista. A mulher dele é psicóloga. Inclusive a Francine hoje está palestrando. Ela é uma palestrante. Pô, né? Ele vai pegar o de 1.000. Eu não sou obrigado a pegar o envelope de 1.000, mas se eu pegar, eu sou obrigado a botar os 1.000 lá dentro. Se eu pego o envelope de 1.000 e coloco R$30 lá dentro, eu fiz correto? Não, né? Pois é, foi exatamente o que Ananias e Safira fizeram. Eles falaram, não, eles entraram na fila de quem estava doando tudo. E eles foram e colocaram aquele valor aos pés dos apóstolos. Tem como o apóstolo saber se você vendeu por 100 mil, vendeu por 200 mil, vendeu por 1 milhão sua terra? Por que você está colocando 500 mil se você vendeu por 1 milhão? Você entende? Mas o Espírito Santo falou para eles, poxa, esse cara não está doando tudo. Por que ele está fazendo parte de uma comunidade onde todos estão doando tudo? Por que ele quer ter as benéficas de uma comunidade onde todos doam tudo? Por que ele quer se alimentar da comida de outros que doaram tudo e ele doou metade e está guardando o dinheiro dele? Ele não confia nisso? Ele acha que não é necessário? Ele é contra essa normativa? Ele está... por que está acontecendo com ele? Então, é exatamente esse o ponto. E aí você vai linkar esse ponto com o amor ao dinheiro. Veja, perceba que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Distanciou o discernimento desse casal e os fez mentir ao Espírito Santo e os condenou à morte. Não só fez com que o corpo sofresse dores, o corpo sofreu a morte. E se você continuar lendo o texto, a mulher dele morreu também. Tá? Então
É isso. A pergunta do Bruno no chat, pastor, como Ananias permitiu que Satanás enchesse seu coração? Essa pergunta não tem resposta. A gente teria que estar lá na época de Ananias, conhecendo o caráter dele, andando com ele, conversando com ele, e a gente diria, nossa, olha, Ananias realmente, hein? Essa pergunta não tem resposta. Porque eu posso aqui te dar uma resposta paliativa, gerar uma conjectura e falar, não, é porque Ananias era uma pessoa que tinha fraqueza. Não, não sei, eu não estava lá. E é tão. Veja como é tão particular o sentimento de cada um. Uma coisa eu posso te dizer sem medo de errar: Ananias não era consoante ao que os apóstolos estavam pregando. Porque se ele fosse consoante, ele seria tal qual os outros que estavam vendendo tudo, entregando tudo. Essa é uma situação, queridos, pontual daquele momento. Isso aqui não é um texto de apoio que eu vou dizer para vocês, vamos vender tudo e vamos doar tudo para a igreja e vamos viver à margem da igreja. Não, isso, não é isso, ok? Não é isso. Isso é uma situação daquele tempo, daquela necessidade específica dos apóstolos no primeiro século. Deixar uma bicicletinha hoje aqui. Obrigado. Queridos, nós vamos 5 minutinhos para vocês poderem ir ao banheiro ou tomar um cafezinho, uma água, e nós estaremos indo para a nossa sala do Zoom para continuar falando sobre Ananias e Safira, e aí vamos falar sobre tudo, vamos discursar sobre isso. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo e nós nos vemos em breve. Deus abençoe.